Boa noite a todos. O nosso tema, cuidar do corpo e do espírito, ele se baseia na última mensagem que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem como título principal Sede perfeitos, que é uma frase de Jesus ali sintetizada para iniciar esse capítulo. E na última mensagem, onde os Espíritos inseriram seus comentários às passagens do Evangelho, conforme selecionou Allan Kardec ao compor este livro, é do Espírito Georges. E ele nos fala exatamente dessa necessidade que temos de cuidar do corpo e do espírito. Quando a gente fala em cuidar do corpo e do espírito, não poderíamos deixar de dizer que existe uma lei divina que está no livro dos Espíritos, apresentada como aquelas 9 leis que representam todo o plano de Deus em relação a todos nós. Trata-se da lei de conservação. Todos nós trazemos conosco o instinto de conservação. Naturalmente, nós somos compelidos a cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Então é um caminho natural. A questão agora é, por que a gente não segue esse instinto? E muitas vezes nós nem cuidamos do corpo e nem cuidamos da alma, muito menos da mente. Há um conceito da Organização Mundial de Saúde, que é largamente conhecido, sobre doenças, que diz assim: não existem doenças, existem doentes. É de uma precisão essa afirmativa, porque na realidade Deus não criou doenças para que as pessoas pudessem correr o risco de tê-las como companheiras indesejáveis. Tudo aquilo que nós chamamos de doença é construção individual. Somos nós que construímos as nossas doenças. Até mesmo os vírus, as bactérias que estão espalhadas, que podem contaminar, provocando epidemias, endemias, são bactérias construídas a partir do nosso psiquismo, ou seja, das energias psíquicas que se materializam a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e vão servir de embrião para formar esses vírus e bactérias indesejáveis. Diante disso, o Espírito Georges também nos mostra que existem 2 correntes que não ajudam em nada na questão de cuidar do corpo e do espírito. Uma é dos ascetas. São as pessoas que compõem seitas que ainda existem até hoje, que são muito antigas, que acreditam que para purificar a alma é necessário macerar o corpo, bater, criar hematomas, chicotear, fazer jejuns, passando fome voluntariamente, como sendo opções de purificação da alma. São muitas as seitas ainda hoje em todos os países, onde os ascetas, com as suas teorias, encontram adeptos. Pessoas que acham que mortificando o corpo, maltratando o corpo, vão purificar a alma. Isso foi colocado para ser analisado pelos espíritos bons que compuseram a doutrina espírita, e eles foram categóricos em dizer que é uma medida extremamente absurda, extremamente desnecessária. Ao contrário, nós precisamos cuidar bem do corpo enquanto estamos encarnados. E Georges nos lembra que quando estamos desencarnados, antes de virmos ao mundo físico, o espírito goza de inteira liberdade. As faculdades são plenas, as percepções são ampliadas ao máximo das possibilidades.
E quando o espírito precisa reencarnar, adentrar, portanto, um corpo físico, o espírito passa por um processo de regressão de suas percepções. E como diz Allan Kardec, é como se o espírito entrasse num escafandro. Escafandro é muito próprio daquelas roupas de mergulho, especialmente aquelas roupas de mergulho antigas, pesadas, cheias de metais e de pouca visibilidade. Allan Kardec faz essa comparação que é muito própria do que acontece com o espírito que deixa o mundo espiritual para adentrar o mundo físico. É como alguém que mergulha numa profundidade considerável dentro do mar ou de um rio, mas usa um escafandro, uma roupa de mergulho que vai limitar profundamente as suas ações, suas percepções, sua visão, todos os sentidos, enfim. É exatamente isso que acontece. Daí a recomendação. Muitas vezes, quando a gente está encarnado, surge uma certa melancolia. E também é um dos títulos de uma das mensagens do Evangelho, segundo o Espiritismo. Essa melancolia, muitas vezes, é simplesmente um espírito, nós, espíritos imortais, que estamos sentindo saudades da pátria espiritual, da liberdade que se tem quando se está fora do corpo físico. E essa sensação de prisão provoca essa melancolia, que acontece muitas vezes ao final da tarde, ao final de domingos, quando se cessam as atividades objetivas, e ali, com aquela paralisação, o espírito que ainda sente necessidade de liberdade e sabe que ele pode obtê-la, age como um prisioneiro, como todo aquele que está com seus movimentos cerceados. Todas as pessoas que têm a liberdade limitada passam por um processo de melancolia que é muito natural. Quem poderia se sentir feliz estando encarcerado? Daí a necessidade de promovermos ao espírito, enquanto encarnados, aquela sensação de liberdade. E como isso é possível? Estando com um corpo saudável. Nunca, como nos dias atuais, se tem falado deste assunto. A evolução da própria ciência, que analisa a vida humana, nos traz uma série de conhecimentos profundos a respeito do funcionamento do corpo, a nossa fisiologia, a nossa anatomia, das nossas necessidades biológicas, químicas. E assim, hoje nós temos uma grande possibilidade de conhecermos melhor o nosso corpo físico, suas necessidades e, portanto, fazermos o possível para respeitar este corpo, oferecendo-lhe condição de uma vida com qualidade. A nutrição é fundamental nesses dias em que agora estamos repletos de grandes informações a respeito do balanceamento alimentar. Sabe-se que pelo menos metade das doenças elas poderiam ser resolvidas apenas com uma boa reeducação alimentar. Ingestão de líquidos de forma adequada, balanceamento de proteínas, de carboidratos, vitaminas diversas, a higiene bucal, a higiene do corpo físico, o asseio dentro de casa, o mesmo correspondente ao sistema sanitário, de abastecimento de água, distribuição de esgoto. Todas essas medidas que são necessidades imediatas para uma vida com qualidade, precisam estar na nossa pauta todos os dias. Outras doenças, poderíamos dizer, a outra metade das doenças que nos acometem, são de origem psicossomática. É um termo muito amplo para se tentar identificar uma série de ocorrências
que nos trazem transtornos diversos, que são produzidos pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. A maneira de produzirmos os nossos pensamentos. Daí, alguém ter dito de uma maneira também brilhante: mente sã, corpo sã. Imagine metade das doenças, reeducação alimentar. A outra metade, educação mental e emocional. Fazendo-se isso, nós não vamos mais precisar de construir cada vez mais hospitais que não dão conta de tantas doenças que vão se acumulando, que poderiam ser evitadas se nós começarmos a cuidar melhor do nosso corpo e da nossa mente. Também Georges fala que, além dos ascetas, que propõem a maceração do corpo como purificação da alma, existem também os materialistas. Estes, uma predominância muito grande em toda a cultura mundial, da qual nós fazemos parte e somos grandemente influenciados. Porque o materialismo propõe que a alma não existe. Só existe o corpo físico. Só existe uma única encarnação. Então, se é para gozar a vida, não importam os meios. Gozemos ao extremo, porque a existência é uma só, não existe repercussão da vida após a morte do corpo físico, como também nada existia antes do nascimento em um corpo físico. Para Allan Kardec, o materialismo é a tragédia do mundo. Essa ideia de que tudo se resume ao corpo físico e tudo se resume a uma única encarnação, transforma a humanidade em pessoas completamente loucas. E a Organização Mundial de Saúde também chega a essa conclusão. Que nós, vivendo como estamos vivendo, dando prioridades para as coisas materiais, usando toda a nossa força física, toda a nossa inteligência para obtermos bens materiais, sofregamente, isso está nos transformando em pessoas extremamente loucas. Este é um dos conceitos. Estresse, transtornos obsessivos compulsivos se somam aos milhares, além da psicose maníaco-depressiva. E o tédio que advém depois que se conquista algo material e se percebe que aquilo foi apenas um prazer momentâneo e que a pessoa, na verdade, não se saciou de coisa alguma. As estatísticas atuais, inclusive, mostram que os 10 países, economicamente e financeiramente falando, mais ricos são os campeões da depressão e do suicídio. Daí o Espiritismo alertar-nos que vamos trabalhar as nossas mentes para nos libertarmos dessa cultura imediatista, pragmática, que diz a vida é uma só, alma não existe, curta tudo agora, viva o que você puder, porque morreu e acabou. Saiamos às ruas, vamos verificar o mundo em qualquer ponto, em qualquer ótica, e vamos encontrar pessoas treslocadas, tentando gozar das sensações materiais de qualquer jeito, sem pensar em consequência alguma. Então, os ascetas e os materialistas provocam desastres mundiais que assolam toda a humanidade. Sem falar nos indiferentes, que não pensam em coisa alguma e simplesmente vivem para gozar a vida, não importando os meios para se obter o prazer. Sem ética, sem comprometimento, sem verdade, passando por cima de emoções, de sentimentos, de sensações, brincando com a emoção, como se não fosse absolutamente nada, como se ninguém tivesse valor emocional algum a ser considerado. Esse é o quadro pintado pelo Espírito Georges, a mensagem referida no capítulo 17
a conclusão desse capítulo. E para cuidarmos do Espírito, nós já temos a receita. Quem nos ofereceu foi Jesus. Ele se intitula o médico das almas. Porque o Espírito tem necessidade extrema de um alimento especial. Esse alimento, ele está no nosso DNA divino. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a partir deste alimento. E a nossa felicidade real estará condicionada à manutenção permanente da busca por esse alimento. Estou me referindo exatamente ao que todos aqui já estão pensando, que é a síntese da mensagem de Jesus, o amor. Então seremos verdadeiramente felizes também e saudáveis do ponto de vista espiritual se nós nos preocuparmos mais com os nossos sentimentos, os sentimentos que nós transmitimos para os outros. O que é que nós estamos oferecendo a todas as pessoas que convivem conosco? A sugestão é, para as pessoas difíceis, complicadas, o alimento será o perdão, a tolerância, a compreensão. Para o progresso geral, para a realização dos ideais mais nobres que norteiam a nossa condição de cristãos, precisaremos nos alimentar da abnegação, do devotamento, da perseverança. Estou me referindo ao amor. O amor tem é um prato variadíssimo, com várias nuances de tendências, de sabores. Mas como nos lembrou aqui na prece inicial a nossa amiga Isabel, para que este alimento comece a ser inoculado na essência de nossa alma, nós precisaremos da humildade. Este é o ponto principal. Se nós não somos tão felizes quanto gostaríamos, certamente é porque nós não estamos cuidando bem do corpo e também não estamos cuidando bem do espírito. E quando isso ocorre? Quando a gente não cuida do corpo nem do espírito devidamente, nós vamos acumulando no nosso corpo espiritual o perispírito que absorve todas as conquistas, positivas ou negativas, de todos os seres. Neste corpo ficam os registros como consequências naturais do que fizemos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que foram concretizados objetivamente em ações, em relação às pessoas, em relação à vida, em relação a Deus, em relação a nós mesmos. Formando assim, quando a nossa qualidade de vida não é apreciável, nódulos patógenos, ou seja, cânceres que ficam marcados neste corpo espiritual. E quando reencarnamos, este material deletério nos acompanha. E a misericórdia divina nos concede o corpo físico como um meio para fazermos aí sim a depuração deste corpo danificado em várias reencarnações, provavelmente. Hoje nós somos uma idiosincrasia de doenças. Somos o acúmulo de muitas e muitas ações equivocadas que foram criando crostras fluídicas em nosso corpo perispiritual. Daí, a ciência atual já consegue perceber no
embrião que está ainda se formando, todas as doenças que ele traz consigo, as doenças congênitas. Ora, isso não é uma prova da reencarnação também? Como é que um feto que acaba de nascer pode trazer consigo uma série de doenças que são detectáveis pela medicina, que hoje cuida do ser humano a partir da sua condição de embrião, desde a concepção? Muitas doenças que não estão ligadas geneticamente à herança obtida dos pais biológicos. Isso é uma das provas mais profundas e inequívocas de que aquele ser em formação, ele contraiu aquele mal em um outro momento, em uma outra existência, em outro lugar. Porque não é possível que um embrião tenha conquistado tudo isso, se ele não herdou de coisa nenhuma. A doutrina espírita, por exemplo, nos propõe que façamos trabalhos beneméritos, que façamos a reforma íntima, que nos engajemos em programas sociais que visam atenuar as dificuldades dos irmãos que passam por diversas carências. Mas também sugere que façamos a prática da mediúnica com Jesus, usando esta faculdade que é orgânica, que todos a possuímos, como um dos meios para fazermos a depuração desse corpo perispiritual. Muitos reencarnam com a programação de serem médiuns tarefeiros ou médiuns de prova, conforme a preferência dos que lidam com o tema. E nós observamos que uma série de doenças, elas são herdadas, são trazidas, melhor dizendo, de outras reencarnações. Mas a prática mediúnica bem ordenada, dentro de princípios legitimamente cristãos, podem depurar esse corpo perispiritual, retirando os nódulos. Caso não aconteça essa terapia pela via mediúnica com Jesus, aí o corpo físico, sim, será utilizado como um mata-borrão para tentar sugar, extirpar, fazendo uma verdadeira cirurgia incisiva para retirar do corpo perispiritual os nódulos que foram construídos. Aí as doenças do corpo físico passam por um processo terapêutico e essa maceração do corpo passa a ser cirúrgica, moralmente legítima, não precisando, portanto, que as pessoas se autoflagelem para se depurarem, porque o próprio corpo físico ele terá esse papel, se necessário for, e isso ocorre com grande frequência. Ainda hoje, conversamos com alguém que já esteve durante muitos anos em nossos trabalhos mediúnicos, que atualmente mora em outra cidade, e quando adentrou a casa espírita, houve um diagnóstico de que haviam aleijões no perispírito, mas esses aleijões seriam corrigidos com a prática mediúnica, com as manifestações de espíritos sofredores ou aqueles chamados obsessores. E que esse trabalho seria o suficiente para fazer toda a correção de perispírito misericordiosamente. Caso contrário, se aquele mal perispiritual permanecesse, ele teria que ser retirado, expurgado através do corpo físico. E a pessoa sofreria um processo de paralisia, teria que expiar numa cadeira de rodas as doenças contraídas em outras reencarnações. E essa pessoa nos procurou exatamente porque, desde o mês de março, por um fator superior à sua vontade, parou a atividade mediúnica. E daí por diante, começou a ficar entrevada. Passou por uma série de exames moderníssimos, com profissionais de grande competência.
E o mapeamento deixou os médicos surpresos, porque o que encontraram na coluna cervical não se explica como é que aquela pessoa ainda não estava com a cadeira de rodas. Porque já no corpo físico, os sinais de danificação do perispírito estavam evidentes. Porém, ainda assim, contrariando qualquer avaliação médica, a pessoa ainda estava de pé, em plena atividade, com uma idade física já bastante avançada, próximo dos 70 anos. Diante disso, a pessoa veio conversar conosco, e o que eu lhe disse foi o seguinte: retorne imediatamente para o seu trabalho mediúnico. Aquele trabalhozinho simples, fique ali à disposição dos espíritos superiores, em oração, em silêncio, para que espíritos sofredores ou outros que se coloquem na condição de adversários ou movidos por sentimento de vingança, também possam ser assistidos. Basta este procedimento e tudo voltará ao normal. É porque o trabalho feito até aqui ainda não foi suficiente para a devida depuração do perispírito por completo. Ainda há algo a fazer. E se for interrompido, sem dúvida que o procedimento agora é a utilização do corpo físico como meio de expurgação. Na mesma hora, a pessoa pegou o telefone, ligou para o dirigente da mediúnica e falou: olha, me admita hoje, estou voltando hoje. Como você fala? Eu já sei onde está a minha cura. Nós somos doentes porque queremos. Porque nós já temos conhecimento de sobra para não deixar que as doenças se instalem em nós. Mente sã, corpo sã. É isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala exatamente assim em um determinado trecho. Se você quer saber como é que você se encontra moralmente, porque são as nossas ações morais que vão determinar se seremos saudáveis ou se seremos doentes. E ali se diz: analise o pensamento, que é a sede da inteligência, onde o espírito emana a sua vontade. Analise todos os dias a qualidade dos seus pensamentos. É um exame fácil de ser feito, não custa nada e todo mundo pode e deve fazer. Analisando o que você pensa, analisando você com os seus botões, você poderá saber o que você está produzindo para si mesmo. A qualidade dos pensamentos vai dizer o que você está fazendo de si. Se os pensamentos forem negativos, você está construindo doenças para o corpo, para o perispírito, naturalmente, que vai repercutir na alma, que vai sentir uma grande limitação, e o seu sofrimento será tanto maior quanto mais longe da liberdade o espírito se sentir. Se os pensamentos forem mais ou menos bons, é sinal de que já houve um progresso, uma certa maturidade, um certo equilíbrio. Mas percebe-se também que há muito mais a ser feito. E se os pensamentos forem todos equilibrados, todos na dimensão do amor, da paz, da harmonia, do perdão, você já está feliz. Já é uma pessoa feliz. Independente de estar ou não no mundo de provas e expiações, considerado um mundo ainda inferior. Então são estas as reflexões que deixamos para a noite de hoje. Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do espírito, vamos cuidar da mente, usando como referência sempre Ele, Jesus, com a sua orientação infalível. Porque ninguém vai chegar a Deus, ou seja, ninguém vai chegar à plenitude espiritual da felicidade possível, da perfeição possível ao ser humano, se não for através do amor. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.